paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago mais uma vez uma palavra da parte de Deus. É um estudo sobre o significado da árvore de Natal. E eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo para que vocês venham entender realmente o que significa, para que não venha restar nenhuma dúvida. Amém? Para que a gente venha entender sobre o significado da árvore de Natal, é preciso que a gente venha entender sobre a história de Nimrod. Primeiro nós temos que saber a história dele. Nimrod, ele foi o bisneto de Noé. Nimrod, ele era ganancioso, ele queria se exaltar, ele queria estar acima de Deus. Nimrod, ele foi o fundador da Babilônia, de Babel, foi o fundador de Nínive, a capital da Assíria. E nós sabemos que tanto a Babilônia como a Assíria, elas significam uma rebeldia contra Deus, porque existe uma grande prostituição, uma grande idolatria nesses dois lugares. Então Nimrod, ele contribuiu com toda essa idolatria e contribuiu com toda essa rebelião, porque Nimrod fundou cada uma delas. Nimrod, ele quis criar uma torre, construir uma torre chamada Torre de Babel, para que essa torre viesse alcançar o céu como uma afronta a Deus, para dizer que se Deus estava no céu, ele também poderia chegar lá no céu. Ele queria estar acima de Deus, ele queria estar acima das demais pessoas, porque ele era soberbo. E ele, construindo essa torre, construindo esta cidade, ele ia mostrar para todas as pessoas que ele estava acima de todos, porque ele era soberbo, assim como o diabo é soberbo e quis estar acima de Deus. Assim como o anticristo que virá e vai querer estar sentado no trono de Deus. Então Nimrod, ele contribuiu bastante para todas essas abominações. Vamos olhar na Bíblia, em Gênesis, capítulo 10, versículo 9, que diz: "E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor." Aleluia! Então esse texto fala que Nimrod era um caçador diante do Senhor, ou seja, Nimrod, ele foi o primeiro a escravizar o povo de Deus. Onde estivesse um povo de Deus, Nimrod era contra, porque Nimrod se rebelou contra Deus. Então ele escravizava o povo de Deus, ele caçava o povo de Deus, ele perseguia o povo de Deus, ele fazia afronta ao Senhor, ele era contra ao Senhor. E ele era tão contra que ele construiu a Torre de Babel. Naquela época a terra havia só uma língua, todo mundo entendia o outro porque existia só uma língua. Mas quando ele teve essa ideia de construir essa torre, o Senhor fez com que surgisse novas línguas, ou seja, cada pessoa falou diferente, assim como tem no mundo as diversas línguas em vários países. Então Deus fez com que surgisse várias línguas, então aí surgiu essa diversidade de línguas e houve uma grande confusão, porque ninguém entendeu ninguém para que viesse prosseguir com esta torre. Então Nimrod, ele se rebelou contra Deus, ele foi contra Deus. Nimrod, assim como o diabo, quis estar acima de tudo e de todos, quis estar acima de Deus. Então, continuando com a história, Nimrod, ele se casou com Semíramis, a sua esposa. E Semíramis estava grávida quando Nimrod foi assassinado pelo seu tio-avô. E Semíramis, vendo o corpo de Nimrod com grande tristeza, ela disse que enquanto o sol nascesse, Nimrod estaria vivo com ela. Então aí,
quando ela fala, enquanto o sol nascer, esta palavra sol, surgiu aí Nimrod sendo considerado o deus sol, daí surgiu uma idolatria. Quando ele morreu, ela estava grávida. Mas como ela disse isso e logo depois ela revelou a sua gravidez, logo depois da sua morte, ela revelou a sua gravidez. Aí todas as pessoas acreditaram que realmente ele era um Deus, porque ela engravidou depois que ele já tinha morrido. Então aí ele se tornou o Deus Sol e ela se tornou a deusa da lua, também chamada Rainha dos Céus. É tanto que na Bíblia fala sobre a Rainha dos Céus, aí também está se referindo a Semíramis, a esposa de Nimrod. Então Semíramis, ela teve um filho chamado Tamuz, também chamado Príncipe dos Céus. Esse filho foi atacado por um animal feroz e ele, estando ali muito ferido, ele veio a morrer. E Semíramis chamou todas as sacerdotisas para que viesse fazer uma prece, viesse fazer uma oração, viesse fazer um jejum de 40 dias, para que o Deus Sol, Nimrod, viesse ressuscitar o seu filho Tamuz. Então aí surgiu a árvore de Natal, quando Semíramis colocou uma árvore e embaixo da árvore colocou presentes. Isso significava uma oração, era presentes para Nimrod, para o Deus Sol. Isso significava uma prece, uma oração, um pedido, uma oferenda, aqueles presentes embaixo da árvore, para que Nimrod viesse a ressuscitar Tamuz. E assim aconteceu. Realmente ele foi ressuscitado. Mas isso não é de a gente se admirar, porque nós sabemos que a ação maligna, que o diabo, ele faz maravilhas e prodígios. Assim diz na palavra de Deus, ele faz milagres. Então aconteceu isso. Tamuz, ele realmente ressuscitou. Então aí surgiu a religião babilônica, aí surgiu esta religião, a idolatria. A Rainha dos Céus, a esposa de Nimrod, e Nimrod, o Deus Sol, e o seu filho Tamuz, príncipe dos céus. Veja que aí o diabo, com essa ação maligna, vem também tentando imitar Deus, o Espírito Santo e o Filho de Deus. Vem tentando imitar, assim como futuramente, quando o anticristo vir, também vai querer imitar a Deus, também vai querer ser Deus. Veja que Nimrod, ele deu início à idolatria. Nimrod, ele foi o primeiro a dar início à prostituição, ele foi o primeiro a se rebelar contra Deus aqui na terra. Nimrod, ele foi o primeiro a ser contra Deus. Então aí surgiu o significado da árvore de Natal. Ter uma árvore e embaixo da árvore estes presentes. Isso significa uma prece, uma oração que Semíramis fez para Nimrod, ou seja, é uma abominação, é algo que é contra Deus, é algo que Deus, ele não é a favor, porque existe aí uma idolatria, chamando Nimrod de Deus Sol, chamando Semíramis de Rainha dos Céus e chamando seu filho de Príncipe dos Céus, quando na verdade é simplesmente uma ação maligna, uma idolatria que é contra Deus. Analisando aqui em Jeremias 44:17, que diz: antes certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à deusa chamada Rainha dos Céus e oferecendo-lhes libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito, nas cidades de Judá e
nas ruas de Jerusalém e tivemos então fartura de pão e andávamos alegres e não vimos mal algum. Veja aqui nesse texto que essa idolatria ao Deus Sol e à Rainha dos Céus foi parar também em Israel, em Jerusalém, em Judá, onde muitos estavam queimando incenso para a Rainha dos Céus, aqui a esposa de Nimrod. Então veja que isso é uma prática, a árvore de Natal é uma prática idólatra, é uma prática que não agrada a Deus. Analisando aqui em Ezequiel, capítulo 8, do versículo 14 ao 16, diz: E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E disse-me: Viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Aleluia. Então nós vemos aqui nesse texto que existia ali uma grande idolatria. Pessoas estavam idolatrando o sol, idolatrando o Deus Sol, idolatrando Nimrod. Nós vemos que Nimrod, ele foi o primeiro homem poderoso da terra. Assim como o anticristo será o último homem poderoso da terra. Veja aí que existe uma grande semelhança entre Nimrod e o anticristo, ou seja, é uma ação maligna, algo diabólico que está sempre querendo se rebelar contra Deus até que venha o juízo final, até que Jesus volte e venha destruir todos aqueles que se rebelaram contra Deus e todos aqueles que não quiseram andar nos caminhos do Senhor. Em Apocalipse diz que Babilônia é a meretriz, porque a Babilônia deu início a todas as falsas religiões, a tudo aquilo que se rebela contra Deus, a tudo aquilo que é contra Deus, chama-se Babilônia. E esses documentos encontrados da antiga Babilônia é que vai ter relatos falando sobre Nimrod, sobre o Deus Sol, é que vai ter relatos também falando da sua esposa, da Rainha dos Céus. Inclusive, quando a Bíblia fala de Baal, também está se referindo a Nimrod. Veja que Nimrod foi o primeiro fundador da grande idolatria, aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. Então, a árvore de Natal é simplesmente uma prece que a sua esposa fez para Nimrod, idolatrando Nimrod como se ele fosse um deus. Era uma oferenda, uma prece, uma oração para que viesse ressuscitar o seu filho Tamuz. Então isso é uma prática. Uma árvore de Natal é uma prática idólatra. Por isso nós que somos evangélicos não podemos ter essa prática. E é claro que muitas pessoas, principalmente até alguns líderes, vai dizer que isso não existe, vai dizer que isso é coisa que não importa. A árvore de Natal pode sim ter na casa das pessoas que são evangélicas, das pessoas que fazem parte do povo de Deus. Muitas pessoas vão dizer isso, que isso não importa, que pode sim ter esta árvore, mas porque essas pessoas já estão corrompidas pela parte cultural, pela parte ali daqueles costumes que desde pequeno já vem vendo que na sua casa tem uma árvore de Natal, então por isso eles vai dizer que pode sim ter uma árvore de Natal. Mas nós sabemos que a gente não precisa da cultura, a gente não precisa acreditar em algo cultural, mas a gente precisa acreditar na verdade que é a palavra de Deus. E a Bíblia fala aqui do Deus Sol, que é Nimrod. A Bíblia fala de Nimrod. A Bíblia fala de Baal. A Bíblia fala da Rainha dos Céus, de Tamuz.
e os documentos históricos que foi encontrado também na antiga Babilônia faz com que se encaixe todas as peças. Então entenda aí o agir do maligno tentando fazer com que pessoas evangélicas venham se corromper com práticas idólatras. Então eu espero que esta palavra tenha edificado bastante vocês e que a partir de hoje que a gente não venha ter árvore de Natal em nossa casa, porque isso não agrada a Deus, amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês, amém?